Boa noite a todos e todas. Eu sou Priscila Carvalho, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, eu uso um óculos de armação preta, usando uma blusa estampada branca e preta, e é, basicamente é isso. Eu quero dar as muitas boas-vindas a todos que estão presentes a essa segunda edição da webconferência Proteção de Dados em Pauta, desvendando a LGPD na Unirio. Como eu falei, meu nome é Priscila Carvalho, sou arquivista da Unidade de Arquivo e Protocolo do CCJP, né, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio, e eu vou ser a moderadora dessa apresentação. Esse evento faz parte do programa do Arquivo Central da Unirio, para a 8ª Semana Nacional de Arquivos, e é oferecido pelo projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional Entre Práticas e Saberes nos Arquivos, que é coordenado pelas arquivistas Fabiana Patuelli e Tayane Vandenberg. Esse projeto é um produto cultural cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unirio. Como eu falei, esse é o segundo evento dessa edição temática, que nesse primeiro semestre tem explorado o tema da proteção de dados privados. Abordar esse tema é fundamental para o nosso trabalho em arquivos, uma vez que a proteção de dados privados afeta diretamente nossas atividades diárias como profissionais do campo arquivístico. Eu quero informar que essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada na página do YouTube do Arquivo Central. E hoje nós teremos o privilégio de ouvir a diretora substituta do Arquivo Central da Unirio e suplente encarregada pelo tratamento de dados pessoais, Fabiana Patuelli, e também, com muita alegria, a nossa convidada especial, a professora Lenora Bureper, não sei se estou pronunciando corretamente, e nós gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão às palestrantes, especialmente à professora Lenora, que mesmo, como a gente estava aqui comentando, né, numa semana de tantos compromissos, que é a Semana Nacional de Arquivos, encontrou um espaço em sua agenda para compartilhar sua vasta experiência sobre a proteção de dados privados e arquivos, e os arquivos. Muito obrigada em nome de toda a nossa equipe. Eu gostaria de destacar também a qualidade dos eventos, né, do Arquivo Central, especialmente nesse primeiro semestre de 2024. Tivemos a primeira edição desse evento sobre proteção de dados privados, no último dia, e no último dia 3 também realizamos um evento muito interessante sobre acessibilidade em arquivos. Eu convido a todos presentes a acessar o YouTube do Arquivo Central, assistir essas palestras, os que não puderam estar presentes ou que ainda não tiveram oportunidade de assistir, que estão realmente muito interessantes e vale muito a pena. Dito isso, nós vamos dar início aos trabalhos. Eu gostaria somente de ressaltar que as opiniões expressas pelas palestrantes não refletem necessariamente a posição da instituição, e nós daremos início à palestra de abertura, intitulada A Implantação da LGPD, uma mudança cultural em curso na Unirio, que será ministrada pela arquivista Fabiana da Costa Patuelli Lima. Como eu disse, diretora substituta do Arquivo Central da Unirio. Fabiana é doutora em Letras pela UERJ, mestre e graduada em Letras pela UF, especialista em Filosofia pela Unesa e bacharel em Arquivologia pela Unirio. Ela realizou pós-doutorado na UF, desenvolvendo pesquisas sobre crítica textual. Agora eu passo a palavra à Fabiana. Olá, boa noite. Estava terminando de fazer uma parametrização aqui na plataforma. Eu vou falar bem rapidinho um pouco sobre a implantação da GPD, uma mudança cultural em curso na Unirio, tá? Enquanto meu período aqui como suplente da encarregada pelo tratamento de dados pessoais, a encarregada é a Isabela Costa da Silva, ela também é arquivista e diretora do Arquivo Central, só que ela está em licença. O objetivo é informar um pouco sobre esse andamento, o que a gente anda fazendo em termos de implantação da GPD na universidade.
Mas vamos um pouquinho lembrar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela foi promulgada em 2018 e atualizada em 2019, em que ela ganhou até esse nomezinho aí, pessoais, porque até aí era a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela visa o que? Garantir a proteção aos direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tá? Muito mais que ela visa algum tipo de punição, ela visa, na verdade, garantir essa proteção aos dados pessoais das pessoas titulares desses dados. O fundamento legal da proteção de dados, né, se baseia no respeito à privacidade e à autodeterminação informativa. Eles estão em negrito, né, porque, para mim, seriam os fundamentos principais, né? Além da liberdade da expressão da informação, de comunicação e opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a livre iniciativa, a livre concorrência e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da pessoa e dignidade do exercício da cidadania pelas pessoas naturais, né? Isso é um pequeno resumo, né, para a gente nos ambientar do que vamos falar mais profundamente, né? Então, o que são os titulares de dados pessoais, né? Os titulares de dados pessoais são a pessoa natural, né? O indivíduo, a pessoa natural. No caso da universidade, a gente traz aqui como exemplo os discentes, os servidores, os terceirizados, os pacientes, né, porque nós temos um hospital universitário, os integrantes da comunidade que participam dos projetos de extensão, de pesquisa também e inovação da universidade, e os parceiros também, né? Os parceiros de contratos e convênios. A minha câmera ela deu uma rateada agora. Vou tirar, vou entrar de novo. Para ver se ela vem, mas não veio, não. Vou manter ela desligada, tá, pessoal? Mas isso é problema do meu computador, na internet não. O controlador é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No caso da universidade, da instituição Unirio, é a Unirio em si, né, como representante o reitor, vamos dizer assim, né? Os funcionários, é bom observar, gente, no entendimento da ANPD, os funcionários não são considerados agentes de tratamento, são não considerados operador dos dados pessoais, tá? Porque eles estão submetidos às decisões do controlador. Então, é sempre bom observar isso, tá? E o agente de tratamento é a Unirio, no caso da universidade, né, da instituição em que a gente está hoje, né, a Unirio, as universidades, e o operador, né? O operador, e quem é essa figura operador? O operador, ele é o parceiro, né, de contratos, convênios e congênios. Aqui, o controlador delega o tratamento de dados pessoais por algum motivo, né? Um banco de dados, por exemplo. Os trabalhadores também desses operadores não podem ser considerados porque eles estão sobre as diretrizes e ordens do operador, eles não podem ser considerados agentes de tratamento, tá? Isso no entendimento da ANPD. Porque na legislação, né, há a forma de, vamos dizer assim, de identificação um pouco mais ampla, né? E o encarregado? Quem é essa figura? Né? No caso da universidade, nós temos como encarregada a diretora do Arquivo Central, que é a Isabela Costa da Silva, tá? Ela é pessoa indicada pelo controlador, no caso ela foi nomeada pelo reitor, que atua como canal de comunicação entre os titulares de dados pessoais e a ANPD. Que cabe a esse encarregado? Aceitar reclamações e comunicação dos titulares, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a ANPD, né, e adotar as devidas providências, orientar os funcionários, os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Os principais conceitos, né? Aí vamos abordar um pouco aí sobre dado pessoal e dado pessoal sensível.
né? Dado pessoal seria o quê? Todo dado que pudesse, toda informação, dado que possa identificar uma pessoa de forma direta ou indireta, quando conjugados em si, né? Só o dado, especificamente, ele não é capaz de identificar uma pessoa. Temos que ter muita atenção quanto a isso, tá? Porque uma lista de nomes não é capaz, hoje, pelo entendimento, de identificar uma pessoa natural. Você teria que ter aí outros dados conjugados com esse nome para poder identificar uma pessoa natural, tá? Aí nós temos exemplos de dados pessoais: nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, RG, número da CNH, número de carteira de trabalho, número do passaporte, número de título eleitor, profissão, formação, por exemplo. São dados pessoais, tá? Mas que sozinhos não são capazes de identificar uma pessoa natural, incluindo o nome, tá? O dado pessoal sensível, quando vinculado a uma pessoa natural, tá? Só os dados pessoais sensíveis também não são capazes de identificar uma pessoa. Mas quando vinculado a essa pessoa natural, sim. Quais são esses dados pessoais sensíveis? Convicção religiosa, dado genético ou biométrico de uma pessoa natural, dado referente à saúde ou à vida sexual, dados relacionados a políticas direcionadas a minorias, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, opinião política, origem racial ou étnica, sistema de identificação biométrica. Então, nesse campo aí, a lei ela é muito taxativa, ela já diz quais são os dados pessoais sensíveis. Qual é o rol, né? E o que é tratamento de dados pessoais? Quando a gente fala de tratamento de dado pessoal, desde a coleta, né? O seu processamento em um banco de dados, a sua transferência, vamos falar em arquivos, né? A sua transferência, o seu recolhimento para um arquivo permanente, sua transferência para um arquivo setorial, né? Formas de controle, a utilização, o uso desses dados, o arquivamento desses dados, então, a comunicação, a difusão, o compartilhamento desses dados. Então, tudo que você vai fazer com esses dados, essa informação que você coletou, desde a coleta, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, o meu setor, ele coleta apenas, mas quem vai processar vai ser o outro setor. Mas tudo se refere a tratamento de dados pessoais. A hipótese legal faz parte de uma política de privacidade. Temos como definição, né, a hipótese legal. Então, a hipótese legal é interessante todas as unidades da universidade saber, até mesmo para justificar uma coleta de dados pessoais, tá? Como eu falei, estou passando bem rapidinho. As hipóteses legais estão descritas nos artigos 7 e 11, tá, do dispositivo legal da LGPD. Eu até coloquei aqui separadinho, né? Porque eles, enquanto a descrição, né, da hipótese legal, algumas vezes, tanto o artigo 7, que trata sobre dados pessoais, quanto o artigo 11, que trata sobre dados pessoais sensíveis, eles acabam se repetindo em algum momento. Então, mediante fornecimento de consentimento expresso pelo titular. Então, é muito importante ter esse fornecimento desse consentimento, ou no caso das universidades que estão submetidas a atividades regulatórias, pelo menos a cientificação sobre por que estamos coletando esse tipo de dado, esse dado pessoal ou aquele dado pessoal sensível. Cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador, que é uma das hipóteses legais mais utilizadas pela administração pública. Execução de políticas públicas, alguma espécie de estudo realizado por órgão de pesquisa, nós temos aí os arquivos que podem estar utilizando a documentação para pesquisa, execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, ao qual faz parte titular, a pedido do titular de dados, ou a pedido, né, titular de dados, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção de vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde, atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, proteção de crédito, garantia de prevenção à fraude e a segurança do titular. Tá? Esse aqui é apenas o artigo 11. Então, alguns têm artigo 7 e 11, outros apenas artigo 7 e outros só apenas artigo 11. Mas são as hipóteses que respaldam o tratamento de dados pessoais. E repito,
Tratamento de dados pessoais é desde a coleta à sua destinação final, né? A eliminação, inclusive. Medidas e procedimentos realizados em curso. Então, vamos falar um pouco do que estamos fazendo sobre implantação da LGPD na universidade, na Unirio, especialmente. Então, houve um estudo de adequação da LGPD, tá? Desde 2021, pela primeira equipe, né? Estava trabalhando sobre a adequação da legislação, sobre a implantação da LGPD na universidade, pela GT, né? Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Substituição da encarregada de tratamento de dados pessoais, que era a nossa, que estava sobre a tutela, né, o cargo, a função, sobre a tutela da ouvidoria da Unirio, e agora está sobre a tutela do responsável pela direção do Arquivo Central, né, de acordo com a portaria de outubro de 2023. A cartilha sobre a LGPD, que saiu também no final de 2023, tá? Já estava há um tempo em elaboração, mas ela saiu finalmente em 2023. Reformulação do site da LGPD, incluindo que a inserção de sessões como capacitação, perguntas frequentes, material de apoio, além do contato para que os titulares de dados pessoais possam estar realizando seus questionamentos, suas perguntas, suas dúvidas com a encarregada para o tratamento de dados pessoais. Para o prosseguimento das atividades oriundas do GT, né, o Grupo de Trabalho, instituiu-se o Comitê de Proteção de Dados Pessoais, o CPDados, por meio da portaria, né, da Unirio, em 2022, e com uma nova composição em janeiro de 2024. Tá? E esse Comitê de Proteção de Dados Pessoais, além de dar prosseguimento à atividade de adequação da implantação da LGPD na Unirio, ele também realizou recentemente, tá, de março a abril, um mapeamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, tá, via o formulário Google Forms. Esse mapeamento ele foi feito com base na Secretaria de Governo Digital, que o formulário deles era em planilha, e a gente fez o quê? A gente transformou esse formulário, né, fazendo as adequações necessárias para a universidade em Google Forms, que é uma forma mais amigável de apresentação, né, dos questionamentos. Então, isso aí é o que a gente fez até agora. E o que está em andamento? O que está fazendo agora, né? Análise desses dados coletados no mapeamento de dados pessoais sensíveis. Nós veremos a seguir alguns deles, para vocês terem uma noção, né, do que a gente perguntou. Padronização de procedimentos contra o tratamento e divulgação de dados pessoais em atas do CPDados, da Unirio. Então, tudo quanto é padronização que a gente precisa fazer, como vamos divulgar listas de pessoas, algum concurso interno ou concurso externo, está lá em ata. E guias de boas práticas da LGPD na Unirio. Essa guia de boas práticas está em elaboração desde o começo do ano, ela está por finalização, pretendemos finalizar até final de junho. Elaboração de termos sobre tratamento de dados pessoais em contratos, convênios e congênios, incluindo o compartilhamento de dados pessoais a organismos internacionais. Então, isso também está sendo elaborado em torno do que já tem de estabelecido pelos organismos que estão, como a NPD, a AGU, também, que tem contribuído em formatos, né, especialmente CGU, sobre formatos de contratos e convênios e congêneres, tá bom? Então, isso que a gente está em andamento atualmente na universidade, implantação da LGPD na instituição. Aí, o mapeamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né, ele foi feito com base nesse formulário da Secretaria de Governo Digital. Responderam 168 unidades da universidade ligadas a essas macro-unidades. Por quê? A gente não perguntou, isso já tinha sido feito um mapeamento anterior, só que esse mapeamento antes de 2023, né? Só que esse mapeamento foi perguntado apenas às macro-unidades e a gente decidiu que a gente precisava de um mapeamento mais, vamos dizer, mais minucioso, né? Saber das subunidades dessas que elas entendem por LGPD. Então, a gente resolveu, foram várias discussões, porque
o mapeamento foi muito longo, então eu vou trazer, inclusive, só uma parte aqui, foi muito longo, muito minucioso, e nós obtivemos 168 unidades, né, ligadas às macro-unidades da universidade. Então, nós temos como macro-unidade a reitoria, vice-reitoria, as pró-reitorias, aí nós colocamos também os centros acadêmicos como macro-unidades e os órgãos suplementares, né, que é o Arquivo Central, a Biblioteca Central e o HUGG, né. A unidade realiza tratamento de dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, qualquer etapa de sua atividade no trabalho. É claro que a gente explicou, né? Tem um preâmbulo explicando o que é LGPD, o que é dados pessoais, quem é titular, tudo isso que a gente já passou bem rapidinho aqui, também estava lá no formulário. Então, realmente um formulário muito grande. A unidade de alicitamento de dados pessoais sensíveis, teve gente que teve respondentes, né, que respondeu não sei dizer, né? Alguns responderam sim, outros responderam não. Como os dados são coletados e recebidos? Aí nós colocamos vários exemplos, conhecendo a universidade, a cultura da universidade, vários desses exemplos. Então, muitas das questões a gente não deixou de forma livre, porque a gente, conhecendo a universidade, né, enquanto arquivistas, né, já que a encarregada é a suplente, e a própria CPDados tem, além da encarregada, a suplente, tem ainda 3 membros do Arquivo Central também participando do Comitê, né, de Proteção de Dados Pessoais, nós conhecemos a universidade, então sabemos quais são mais ou menos os documentos, né, e quais são as formas de entrada de informações e dados e documentos na universidade. Então, a gente colocou alguns exemplos e a maioria respondeu que seria por e-mail institucional, né? Mas também tem e-mail privado. Então, o que isso importa? Importa a gente conhecer como esses dados são coletados e recebidos na universidade e estabelecer procedimentos padrão para que isso aconteça de forma segura, né? Que a intenção é o quê? Tornar seguro essa coleta e processamento, tratamento de dados pessoais dos titulares de dados, né? Ao consentimento, o conhecimento do titular de dados sobre esse tratamento, né? Meio a meio falou sim, outro não. Aí tem o consentimento, né? O consentimento seria o quê? A forma transparente em que você fornece ao titular de dados, ou no caso a gente está falando também de cientificação, aviso, notificação, por quê? Como somos parte da administração pública, muitas das nossas atividades, nossa coleta de dados, ele é feita em razão das nossas atividades. Então, a gente precisa coletar esses dados pessoais em razão das nossas atividades. E até mesmo para que se estabeleça um direito, por exemplo, do discente, a matrícula, ele precisa fornecer uma série de dados pessoais à Pró-Reitoria de Graduação, por exemplo, e à Secretaria de Ensino da universidade. Então, às vezes, você não precisa pedir um consentimento, mas é uma boa prática você notificar, dentro das hipóteses legais e a base legal a que essa atividade está inserida, no caso, a base legal aí, o que fundamenta para realizar a matrícula, né? Além da hipótese legal, que seria uma atividade regulatória, está ali cientificando, notificando, avisando de forma clara porque estamos coletando de dados. Então, você pode apenas informar ou pedir que ele tome ciência dessa coleta de dados, né? E os prazos? No caso da universidade, nós temos gestão de documentos aplicada, né, especialmente desde 2009. Já vem sendo aplicada a gestão de documentos, tal como com os prazos da tabela de temporalidade, pelo menos da atividade e-mail, né, porque a atividade fim ela só ficou pronta em 2011. Então, nós temos aí a gestão de documentos baseada nas tabelas de temporalidade de destinação de documentos de atividade fim e meio do CONARC, né, 2009 e 2011 a atividade fim. Então, a universidade já segue o ciclo, né, de transferência, de recolhimento, né, de acordo com os prazos prescricionais do plano de classificação de documentos do CONARC. Então, a gente ainda pode justificar, né, falando que a guarda é conforme esses prazos. Então, a LGPD ela só vem o quê? Reforçar a necessidade
de uma implantação cada vez mais eficiente das tabelas de temporalidade enquanto procedimentos, né, enquanto ferramentas de gestão de documentos da universidade. São tratados dados pessoais menores de 18 anos, né? Aí sim, né? Aí nós temos aí 16% desses dados sendo tratados. Diga a fonte de obtenção de dados pessoais. Aí nós temos aí as diferentes fontes, né? O titular de dados pessoais, que ele mesmo está, né? O responsável legal, no caso, né, dos menores, porque é necessário que o responsável legal expresse esse consentimento. Arquivos institucionais, sistemas da instituição, sistemas externos da instituição, tais quais CAPES, né? CIGEP e outros. E as próprias unidades da universidade, às vezes, são fontes de obtenção de dados pessoais. Como é realizado o armazenamento de dados coletados pela unidade? Formato digital, aí 34%. Formato analógico, documento em papel, né? A gente coloca sempre o exemplo, né? Mas podem também ser outros, né? Além do documento em papel, né? Pode ser uma fita, microfilme, mas nós não temos esses dispositivos. Ambos, no caso aqui, você pode coletar dessas seguintes formas, né? Aqui não está dessa forma no formulário, mas eu coloquei bem resumidamente o que as pessoas responderam enquanto sistemas e softwares em que são armazenados esses dados pessoais, né, que estão em meio informático, né? SI, SEI, software gerenciador de biblioteca Sofia, né? CAPES, portais da Unirio, no caso dos portais da Unirio, e o SI e o SEI, ao banco de dados da Unirio que concentra essas informações, tá? CIMEC, AGU, aplicativo de cirurgia, mapa cirúrgico, CIAP, CIAPNet, CIGEP, CIAF, compras net, contratos, CIAP, CI, E-Social, CIAS, SOGOV e Audi, né? Conecta TCU. Então, o que se importa? Importa que agora, a partir de agora, na nossa análise de mapeamento, a gente tem que conhecer cada um desses sistemas e ver onde estão essas informações, quais informações estão e como isso está sendo gerenciado, tá? Por isso que é importante realizar o mapeamento nas instituições. Como os dados estão armazenados fisicamente? Então, aí os dados que estão físicos, né? Que são físicos, analógicos. Pasta suspensa, pasta fichário, envelopes de papel ou plástico, amontoados sem separador, né? No caso, só mesmo posto ali. Caixa de arquivo, outros, né? Não temos dados pessoais, porque sempre dá a chance da pessoa que não tem dados pessoais ir até o fim, né? E se reconhecer ou não nesses questionamentos. E às vezes você está falando que não tem dado pessoal, mas você vai chegando lá no finalzinho do formulário e se depara, então, com... não, isso aqui é dado pessoal, então isso aqui eu tenho. Os dados estão armazenados em algum tipo de nuvem? Sim, não, isso é importante também para esse gerenciamento dessas informações. Google Drive, aí perguntamos, Google Drive institucional, Google Drive pessoal, né, que é realmente muito questionador, né, para a gente verificar como padronizar esse tipo de guarda em nuvem, né, OneDrive pessoal, né, não usamos e outros. Qual é o tempo máximo de guarda que a unidade mantém os dados pessoais? Aí nós temos aí, né, a gente colocou, conforme a tabela e algumas tipologias, né, algumas informações. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 100 anos, até a conclusão de curso, porque nós temos isso na tabela de temporalidade. Como a gente utiliza a tabela de temporalidade da universidade de forma bem ampla, né, e faz muito tempo, então muitas unidades já estão acostumadas a fiscalizar, até mesmo para poder fazer a transferência ou recolhimento desses documentos. Até a comprovação de contas, né, do TCU, guarda permanente, outros, né? Normalmente a pessoa responde quando ela não sabe, né? Quais são os titulares de dados pessoais de que a unidade trata? Aí, novamente, a gente coloca esses exemplos, né? Discente, servidor, dependente de servidor, aí dependente de servidor menor, né? Dependente menor de idade de servidor, funcionário terceirizado, pessoa natural maior de 18 anos, aí podia ser qualquer pessoa, né? Criança, adolescente assistido por projetos, paciente, ou não tratamos de dados pessoais.
Aí, quais tipos de dados que foram perguntados, né? Cada um desses tipos de dados seria um gráfico diferente, mas eu não teríamos tempo aqui para abordagem, né? Quais são os dados pessoais que a gente perguntou e exemplificou cada um, tá? Identificação pessoal, identificações atribuídas por instituições governamentais, financeiras de pessoa natural, características pessoais, militares, situação de imigração, descrição física, hábitos pessoais e estilo de vida, composição familiar, processo judicial, administrativo, criminal, natureza da residência, profissão, emprego, educação e treinamento, registro, gravações de vídeo, imagem, voz, dados de identificação e localização eletrônica, os dados pessoais sensíveis em si, como a gente viu na legislação, tá? E todos eles obtivemos resposta que sim, tá? Especificamente com os exemplos que foram dados em cada um desses pontinhos, tá? Informe os dados pessoais sensíveis que são tratados na unidade. Aí, eu trouxe aqui especificamente dados pessoais sensíveis, todos eles, né? E teve gente que falou que não trata, né? Esses dados pessoais sensíveis, né? Nós temos aí origem racial étnica sendo tratada, convicção religiosa, opinião política. Então, o que isso importa para quem está aplicando a legislação? Verificar mecanismo de dar segurança, verificar quem respondeu que cuida desses dados pessoais sensíveis. Então, se ela, tem uma outra questão que a gente verá que a pessoa pode ter respondido que ela não anonimiza os dados. Então, a gente verificar se essas pessoas conseguem anonimizar os dados, como ela guarda esses documentos e caso ela não guarde de forma satisfatória, está indicando forma satisfatória de fazer esse tipo de guarda, tá? E processamento, tratamento de dados pessoais que envolve desde a coleta, como falamos, até a sua destinação final. Quais são as hipóteses legais? Ele já citou, né, os exemplos dos artigos 7 e 11. Aí todas as unidades responderam, praticamente todas as unidades, né? E não tratamos de dados pessoais, né? Que a pessoa realmente não trata, ela não identificou na sua unidade nenhuma dos dados pessoais já relatados, né? Para ela. E já exemplificado, lembrando que aqueles pontinhos lá se desdobram, porque ficaria muito complicado trazer, né, o desdobramento de cada um desses pontinhos, mas eles desdobram em vários exemplos de que seriam esses dados pessoais, cada um deles, tá? E foram respondidos aqui de acordo com essa porcentagem aqui. Mas lembrando que seria mais razoável seria mediante o fornecimento de consentimento, né, do titular de dados pessoais ou pelo responsável legal para menores de 18 anos e cumprimento da obrigação legal, né, execução de políticas públicas, tutela da saúde, né, porque nós temos hospital, e proteção de vida e da comunidade à vida. Aí nós vimos aí que algumas questões em que não era obrigatória as respostas caiu, teve uma queda na resposta, né? De 168, nós tivemos aí 140 respostas, né? Essas que não necessariamente eram obrigatórias. Aí, o que é muito perguntado, e esses exemplos todinho, tá? Foi adequado dessa planilha da Secretaria de Governo Digital, tá? Inclusive, tinha essas questões também. Resultados pretendidos para o titular de dados. Se você está fazendo uma coleta, está prestando um serviço, né? A gente, às vezes, esquece que a gente está prestando um serviço, né? Está prestando um serviço, o que você pretende com isso para o titular de dados? Aí nós temos como exemplo, direito atendido, obrigação ao qual foi imposto realizada, porque às vezes o titular de dados está te fornecendo, porque ele é obrigado a te fornecer, né? Contemplação em serviços oferecidos, às vezes não, ele quer gozar de um serviço que você oferece de forma facultativa, contratação, um convênio com gênero estabelecido, né? Você precisa desse fornecimento de dados pessoais, outros, ou não tratamos de dados pessoais. Aí, os resultados pretendidos para o titular de dados, direito atendido, obrigação que foi imposto realizada. Acho que meio que se repete um pouquinho. Na verdade, eu repeti mesmo. Os dados coletados e tratados são compartilhados? Isso aí é sobre compartilhamento de dados. Sim, não sei dizer, né? Sim, não sei dizer. E às vezes a pessoa ela vai se deparar com a situação a primeira vez nesse formulário, tá? A transferência intencional desses dados, aí é diferente, você pode compartilhar com as unidades, né? E não fazer a transferência internacional em si, né? Esse aqui subiu, isso aqui é 5,7, 17, e o 9 no amarelinho, e o vermelhinho
76%. Há algum procedimento estabelecido para mitigação de risco no tratamento de dados? Isso é muito importante, né? Saber o que pode ser, que a unidade faz para poder o quê? Mitigar esses riscos de acesso inadequado aos dados, por exemplo, furto, roubo ou qualquer outro sinistro, né? Controle de acesso local, controle de perfil, login em sistemas, né? Que são os requisitos mínimos obrigatórios, né? Para o uso do sistema, né? O fornecimento de perfil específico, não fornecimento de informações para terceiros, tarjamento de dados pessoais para não fornecer informações, né? Tarjar os dados pessoais, preenchimento de termo de responsabilidade e sigilo. Nós temos normalmente isso já adequado e pacificado nos arquivos setoriais e arquivo permanente da universidade, no arquivo central da universidade. A aplicação de gestão de documentos, porque se minimiza as perdas, né, de informações, porque está seguindo ali os prazos prescricionais, tal como está nas tabelas de temporalidade. Anonimização de dados, pseudonimização de dados. Aí não sei dizer, né? Então, gente, o que esse mapeamento de dados pessoais, né, e dados pessoais sensíveis tem a contribuir para a implantação da LGPD? Primeiro, porque a gente conhece o que as unidades entendem por coleta, tratamento de dados pessoais, né, em si, sua destinação, eliminação, e, ao mesmo tempo, a gente fornece o quê? Vocabulário para essas unidades que ouviu falar da LGPD, mas não estava tão imersa. Porque às vezes você lê uma cartilha, mas você não precisou pensar essa cartilha para o seu ambiente e unidade. Então, um formulário que faz, né, o respondente refletir, né, do que se trata os dados pessoais X e Y, se ele tem aquilo, onde ele armazena, isso faz de forma que as unidades começam a ganhar consciência que elas tratam ou não os dados pessoais e como elas tratam esses dados pessoais. Então, o formulário, o mapeamento de dados pessoais, acabou sendo essa ferramenta de mão dupla, né? Serve para a gente radiografar a universidade e tomar medidas a partir daí, ao mesmo tempo que também faz com que as unidades tomem cada vez mais consciência da LGPD, da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que visa a proteção desses dados pessoais, muito mais do que responsabilização. É claro, está lá, tem aulas de responsabilidades que a universidade tem que ter, legais, né, administrativas, mas o que a gente quer nesse momento de implantação é dar consciência e garantir a intimidade da pessoa titular de dados e a autodeterminação para esse titular de dados, né? Como eu falei, os principais fundamentos. Então, eu termino por aqui. Infelizmente, minha câmera não funcionou, peço perdão. Agora ela veio. Só veio para desligar, desculpa, pessoal. Muito obrigada, Fabiana, pela sua apresentação, muito esclarecedora. Aos ouvintes que tiverem perguntas ou dúvidas, quiserem, né, deixar o seu comentário, pode fazer pelo chat, tanto para a Fabiana quanto durante a palestra da professora Lenora, que a gente, ao final, vai ler e vai, enfim, apresentar as perguntas, as questões, as dúvidas, e a gente vai poder falar um pouco e debater um pouco também. Nós vamos agora dar continuidade à nossa webconferência com a palestra Contribuições da Resolução CONARC número 54 de 2023 para o acesso a documentos em arquivos, que será ministrado pela professora doutora Lenora Burrepé. A Lenora é professora adjunta do Departamento de Arquivologia da UFES e membro da Câmara Técnica da LGPD do CONARC. Ela é doutora em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC, da FGV, e possui mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo CPDOC. Tem mestrado em Justiça Administrativa na subárea de Ciência da Informação pela UF, especialização em Políticas de Informação e Organização do Conhecimento pela FRJ, em convênio com o Arquivo Nacional. É graduada em Direito, Arquivologia, Biblioteconomia e Sistemas de Informação, todos pela Universidade Federal Fluminense,
E ela também participa do grupo de pesquisa Estudos e Práticas de Preservação Digital do IBICT e do Laboratório de Estudos Aplicados em Infoprodutos da UFES, e coordena o projeto de pesquisa Interdisciplinariedade da Arquivologia, estudo da gênese e do contexto de documentos arquivísticos. Ela é aposentada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, onde ocupou diversos cargos de direção e assessoramento, além de integrar várias comissões nas áreas de gestão documental, memória, LGPD e segurança da informação. Agora eu passo a palavra à professora Lenora. Boa noite a todos, agradeço o convite nessa semana bastante conturbada e bastante profícua em eventos, né? Agradeço a participação e aqueles que não puderem estar presencialmente aqui nesse momento, agradeço a preocupação depois de assistir essa palestra. E eu gostaria de dar início a essa apresentação. Eu não estou aqui como possibilidade de compartilhar, não está mais a minha apresentação aqui, eu não estou podendo compartilhar. Coloquei, então, professora. Obrigada. Mas então, vamos aqui dar início a essa nossa conversa, né? Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que o horário sempre é cansativo essa hora, mas vou começar trazendo aqui uma questão. Na segunda-feira, eu estive no evento de abertura também do Arquivo Público Mineiro e falei a respeito, mais rapidamente, mas também falei a respeito da aplicação da LGPD em arquivos permanentes. Apenas, bem basicamente, trazendo a questão da Resolução 54 para poder fazer justamente um somatório. Naquela ocasião, eu convidei as pessoas, assim, olha, informo que vou dar continuidade hoje, na quarta-feira, a minha explicação, tecendo detalhes sobre as contribuições e sobre a própria resolução. E, naquele outro evento, se vocês depois quiserem assistir, eu falo sobre questões específicas, né? Sobre a responsabilidade das instituições, do direito ao esquecimento, a questão de aparente conflito entre direito, interesse público e interesse individual e como que se faz para reconhecer interesse público. Então, vou deixar aqui para que vocês, em algum outro momento, tá no YouTube do Arquivo Público Mineiro, vai ser uma complementação, para que eu não faça a mesma apresentação, a gente faça outras abordagens, que o tema é extenso. Nessa palestra aqui, a gente vai falar sobre essa Câmara Técnica que existiu durante um determinado período, a Câmara Técnica Consultiva do CONARC, que produziu essa Resolução 54. Vou falar sobre a estrutura, rapidamente, sobre essa estrutura da resolução e quais são as principais contribuições que nós buscamos quando propusemos a minuta que foi depois aprovada pelo próprio CONARC. Então, fazendo essa explicação, a Câmara Técnica existiu durante um determinado tempo, não é mais como antigamente, que você tinha uma Câmara que funcionava indefinidamente. Ela funcionou no período de novembro de 2021 até agosto de 2022. Ela foi composta por estes membros, né? Nós tínhamos reuniões semanais e às vezes quinzenais, mas com bastante frequência para discutir o conteúdo. A primeira versão foi submetida à consulta pública, a consulta pública número 3 de 2022. Com base na consulta e com as dúvidas que foram geradas, nós respondemos aquelas sugestões, aquelas dúvidas e refizemos a redação em alguns casos. Depois, em dezembro de 2022, foi aprovado pelo CONARC e, em
dezembro de 2023, um ano depois, ela foi efetivamente convertida numa resolução. E como é que ela está constituída? Ela está dividida em 7 capítulos. Conforme vocês veem aqui, tem 7 capítulos, cada um com um objetivo específico. No primeiro capítulo, qual foi a preocupação que nós tivemos? Falar o que é aplicável e o que não é aplicável à resolução, se aplica ou não. Então, ao que se aplica? Aos tratamentos realizados em arquivos permanentes. E o que não se aplica? Aos arquivos que estejam na fase corrente e na fase intermediária. Esses vai se aplicar à regra geral, todas as regras gerais da LGPD. Nós não entramos nessa seara em relação aos documentos que estejam em fase corrente e intermediária. Apenas aqueles documentos documentos permanentes, mas que não perdem seu valor primário, é que nós tecemos algumas considerações e eu vou falar depois a respeito disso. E no artigo 2º, a gente trabalha para dizer por que os arquivos são importantes, e no artigo 3º, apresentamos os conceitos que nós vamos utilizar no decorrer da resolução. Então, todos os conceitos que pudessem gerar algum tipo de dúvida, eles foram concentrados no artigo 3º. Então, logo de início, a gente faz essa introdução. E no capítulo 2, nós trazemos as diretrizes. Então, nós trazemos, a partir de verificação, inclusive de normas constitucionais e legais, nós estamos dizendo, olha, a resolução ela possui base em todas essas premissas que já estão, ora na Constituição, ora em normas legais, como Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Arquivo, tudo que é a base como diretrizes, para que, em sendo necessário, a pessoa possa evocar para fins de justificar determinado acesso, porque se está dando acesso a determinado documento. Então, é para dar argumentos no momento de preparar uma política, no momento de fazer um termo de consentimento, no momento de se trabalhar com o termo de uso, no momento de se pensar numa justificativa perante uma autoridade administrativa. Dizer, arquivos permanentes têm determinada característica e, por conta das suas características, é assegurado o direito a eles por conta de ser uma fonte de pesquisa, que não é necessário um consentimento de uma forma geral para a realização de pesquisa científica, porque existe o direito de acesso à informação, existe a finalidade do próprio arquivo, que o arquivo existe para dar acesso aos documentos que foram reconhecidos como detentores de um valor secundário. Então, o objetivo dessas diretrizes é para auxiliar a argumentar no caso de precisar justificar por que se continua a dar acesso. Então, esse é o ponto desse capítulo 2º. O capítulo 3º fala especificamente sobre o tratamento de dados. Preocupação de trazer, a gente replicou e trouxe novamente a questão do que vem a ser dados pessoais segundo a legislação. Pensamos muito se iria efetivamente trazer, porque, no final das contas, o conceito é meio vago, mas principalmente porque, na realidade, conforme a palestra anterior já deixou claro, os dados em si, sozinhos, eles não têm sentido. Na realidade, a gente tem que pensar em informações pessoais, que é a agregação dos dados pessoais. Mesmo assim, trouxemos a definição de dados pessoais, que foi um debate bem grande, mas acabamos optando por incluir e esclarecer algo que gera uma dúvida e que não está claro em nenhum local. Então, nós
colocamos que a LGPD não é aplicado aos dados de pessoas falecidas, para justamente auxiliar os arquivos, dizer, olha, em relação a pessoas falecidas não se aplica a LGPD. Lembrando, no entanto, que se aplica a lei e as restrições existentes no artigo 31 e a própria lei de arquivos. Mas a LGPD não é aplicada a pessoas falecidas. Por que não? Porque a LGPD fala de pessoa natural e, segundo o Código Civil, a pessoa natural deixa de existir com a sua morte. Então, se a LGPD sempre fala em pessoa natural, com a morte não existe mais por que se falar em LGPD. Ou seja, todos os dados que estejam em um documento de guarda permanente, que já tenha ido para essa fase permanente, não cabe falar em aplicação de LGPD. Uma dúvida que existe bastante e que nós optamos por incluir na resolução, para dar uma base para que os arquivos possam ter mais tranquilidade, já que nós reconhecemos que muitas das vezes, em determinados casos, as pessoas já estão falecidas. Então, não há que se pensar em relação a isso. É claro, a gente também tem o direito de imagem, que se aplica mesmo no caso de pessoa falecida, tudo isso a gente tem que considerar, mas a LGPD em si não é aplicável a pessoas falecidas. Então, a gente deixa isso claro na resolução. Nós também deixamos claro uma outra preocupação, que é a questão de se eliminar esses dados pessoais que estejam em arquivos permanentes, ou seja, aquele movimento de digitalizar e eliminar. Da mesma forma que nós também nos preocupamos em dizer que não deve existir uma anonimização e pseudonimização que comprometa a autenticidade do documento, ou seja, o documento não pode ser alterado, porque vai comprometer a sua autenticidade. E também nós esclarecemos que, no caso excepcional de existir consentimento, não é a revogação de consentimento, não pressupõe a eliminação ou a retirada de circulação desse documento. Por quê? Porque esse documento de guarda permanente já teve seu reconhecimento de possuir valor secundário. Então, não importa se a pessoa tem ou não consentimento, dá ou não consentimento. No caso, se existe esse valor secundário, que é o valor reconhecido de um direito da própria sociedade, é o prevalente. Então, nós buscamos trazer nesses artigos esclarecimentos para auxiliar o tratamento que está sendo realizado. Outra questão que nós buscamos trazer foi esclarecer em relação aos direitos dos titulares. Então, nesse caso, a gente busca falar sobre quais são os direitos que um titular tem em relação a esse documento que já foi reconhecido como detentor de valor secundário. Ele tem direito a saber como que esse dado é tratado, quais são as ações de tratamento que são realizadas, tem direito a saber sobre o compartilhamento de dados, ele tem direito de saber por que esse dado possui um valor secundário, por que ele foi reconhecido como de guarda permanente. E ele tem o direito de se opor ao tratamento, o direito de chegar e dizer não quero que esse dado seja tratado. Não quer dizer que essa oposição vai garantir a retirada, porque vai ter que ser examinado se a oposição dessa pessoa prevalece em relação ao seu valor secundário. Então, deve ser feita essa questão. No artigo 11, a gente vai trazer o rol do conteúdo que deve conter nesse requerimento do titular. E a gente também esclarece que o prazo de resposta para este requerimento. E nós também nos preocupamos aqui novamente
em dizer que a retificação desses dados pessoais incompletos ou inexatos está limitado. Por quê? Porque a retificação ela pode afetar a autenticidade desse documento, já que esse documento ele já concluiu seu valor primário, ele não possui mais um valor primário de uma forma geral e, portanto, ele não pode sofrer mais nenhum tipo de alteração. E reconhecemos nessa questão que, em casos de documentos que não perdem valor primário, aí eu vou dar um exemplo para isso. Vamos dizer o seguinte: o registro de um imóvel. O registro de um imóvel ele já existe desde o momento em que houve a sua primeira outorga de propriedade e que vai, ao longo do tempo, esses registros vão se alterando. Então, nesse caso, não há que se falar que não possa retificar esses dados que estejam em desacordo, porque às vezes é uma correção, porque esse documento ele possui uma vida, ele é um documento de valor permanente, mas ele nunca vai chegar à inatividade. Vai continuar, enquanto existir aquele imóvel, ele vai continuar a ser alterado. Então, o que a gente previu em relação a isso, que é a exceção em relação à retificação de dados pessoais incompletos ou inexatos. Nesse caso, já que ele é um documento de valor permanente, mas que continua a poder, demora às vezes 20, 30, 50 anos, ele pode ser retificado. Então, essa que foi a preocupação. Vocês estão vendo aqui que em todo momento que nós estamos trabalhando, nós estamos buscando dar esclarecimentos e auxiliar aqueles que efetuam o tratamento. Aí vem o capítulo que eu considero mais importante. Não, é justamente o capítulo que eu considero mais importante, que é as normas gerais. Essas obrigações dos agentes de tratamento, mas que obrigação em relação à política, recolhimento, descrição e acesso, que é para justamente auxiliar a produzir os documentos que são essenciais para esse tratamento. Então, nessa primeira parte, que é conhecida como disposições gerais, o capítulo 5 está dividido em 4 partes. A primeira, disposições gerais, fala sobre a política de privacidade. Então, diz o que é política de privacidade quando se tratar de arquivos permanentes, deve conter. Então, são elementos que muito importantes, principalmente, deve chegar e falar sobre esse valor secundário dos documentos de arquivos, que a disponibilização, o acesso, decorre de uma obrigação legal que é justamente o motivo pelo qual os arquivos existem. Os arquivos existem porque eles são custodiadores desses documentos que teve o reconhecimento do seu valor secundário. Então, chegar e não dar acesso a esses documentos quer dizer violar a obrigação que essa instituição possui de dar acesso, que, afinal de contas, ela só existe para efetuar tratamento desses documentos que foram reconhecidos como possuidores desse valor secundário e que elas existem para quê? Não é efetivamente para guardar, mas para dar acesso e garantir a estabilidade da própria sociedade. E essa que foi uma das grandes preocupações que a gente trouxe, porque na política de privacidade, normalmente, não tem essa questão desse esclarecimento, porque não se trata especificamente
de arquivos permanentes. Porque, a rigor, na realidade, você não vai fazer uma coleta de dados pessoais diretamente da fonte. O que a gente faz é um recolhimento de documentos que já teve coleta. O tratamento que é feito é em relação a dar acesso, a utilizar para outros fins, mas sempre um valor secundário. É uma situação bem anômala ao que efetivamente prevê a própria lei. Essas disposições gerais também dizem, olha, a política deve ser algo simplificado. Também fala o seguinte, olha, vocês têm que ter em mente que, por conta de obrigação, deve ser comunicado à NPD e ao titular que estiver vivo, no caso, né, qualquer incidente em relação à privacidade. E esses incidentes podem ser vários. O incidente pode ser, por exemplo, agora que a gente está ocorrendo bastante no Sul, o dano por conta da água. Então, é uma obrigação de comunicar à NPD o incidente. Olha, vários dos nossos arquivos, nossos dados sofreram a inundação. Tudo bem. Por quê? Porque você vai ter uma perda de informações. Não sei se vocês já tinham pensado a respeito disso, mas o dano existente, então você teve uma ação que gera um dano. E com isso, um incidente de privacidade, que é efetivamente de você chegar e, no caso, não vai mais poder dar acesso. A responsabilidade, um tratamento que é o armazenamento. E esse armazenamento foi comprometido. Se vai ser dado a efetiva comunicação aos titulares, eu nem sei se alguma instituição vai fazer, mas, em teoria, deveria ser comunicado. Em relação aos contratos que envolvam tratamento de dados pessoais, prevê que tenha cláusulas explícitas. Em que casos a gente está falando isso? Por exemplo, em relação a um RDC-ARC, por exemplo, em relação a contratos de higienização, por exemplo, em relação a contratos de limpeza e segurança, que estejam envolvidos, porque existem esses dados que estão armazenados em ambiente físico, ambiente digital. Então, tem essa parte geral. Depois, tem cláusulas em relação ao recolhimento, para que, afinal de contas, se você vai receber um conjunto de documentos, porque já cumpriu o seu valor primário e você está recebendo por conta do valor secundário, é preciso que nesse termo diga quais os dados que você está recebendo, qual foi o fundamento jurídico ou base legal para aquele tipo de tratamento originário, qual é a justificativa para a conservação e quais são as restrições de acesso que existem. Lembrando o seguinte, o plano de classificação ele já deve trazer isso. E por isso eu vou dizer o seguinte, a necessidade que nós temos urgente de rever os nossos planos de classificação, porque o plano de classificação já traz essa base, já deveria trazer, coisa que hoje, na prática, a maior parte não traz. E também prevemos que, em relação a documentos datodigitais, devem existir esses metadados. Para que possa ser feito o recolhimento, esses metadados já têm que estar inseridos no documento. Isso quer dizer que nós enfrentamos muitos problemas em relação aos sistemas de uma forma geral, que não prevê nada disso. Mas está previsto que isso é uma necessidade. Por quê? Porque o arquivo ele não pode receber uma página documentos sem saber qual é aquele conteúdo.
porque não incumbe ao arquivo olhar documento a documento qual é aquele conteúdo. É importante, faz parte da fase de avaliação essa verificação. E, no caso do documento nato digital, ele deve ter inserido na sua origem. Outras questões, porque se você não tiver isso, você tem que proceder à análise de risco desse recolhimento, para que possa verificar, porque existe essa obrigação legal. E você não pode, pura e simplesmente, colocar disponível sem verificar, sem saber o que você está trazendo. Então, são questões que a gente se preocupou em trazer. Dizer que esses dados são necessários porque, se for feita uma descrição, e é importante em relação digital essa descrição já ser feita na origem, tem que ser observada a necessidade, o interesse público relevante, verificar os direitos humanos, potencial de risco e técnica de ocultação de dados, para que verifique como que essa descrição deve ocorrer. Seja uma descrição feita na origem, seja a descrição feita no momento em que vai fazer esse tratamento no arquivo. Também estabelece uma regra que, embora a NPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tenha dito que incumbe a NPD dizer o que vai ocorrer em relação aos dados pretéritos, optou-se por dizer, no artigo 19, que os instrumentos de pesquisa já existentes devem ser revistos para a proteção dos dados, porque antes não existia essa preocupação. E agora é preciso que se reveja não só os instrumentos físicos, mas principalmente as plataformas mais usual de disseminação, que é o ato. Então, por quê? Porque tem que chegar e esclarecer de uma forma clara e precisa qual é o motivo da restrição, qual é o documento que existe, o motivo da restrição e o período de duração, para que se possa deixar claro efetivamente, ou seja, bastante trabalho. Por conta disso, é que não deve ser feito pela própria instituição. Esses dados já devem vir no momento do recolhimento. E, no caso do digital, no momento da produção. E, em relação ao acesso, especificamente, o que a norma fala, a resolução fala? Ela reforça o direito de acesso à informação daquele que interessar. E que o terceiro, que não seja o titular, deve aceitar as condições de uso e firmar esse termo de responsabilidade por ter acesso. E o que deve conter no termo de responsabilidade? Deve conter a identidade do indivíduo, qual é o motivo e a finalidade dessa destinação. Tem que se comprometer a guardar de forma segura os dados. Tem que se comprometer a não compartilhar esses dados. Por que isso é importante? Imagina o seguinte, eu vejo num átomo da vida ou num outro local que existe uma série de documentos que são do meu interesse para fins de uma pesquisa. E eu vou falar mais adiante um pouquinho a respeito dessa questão da pesquisa, que pode parecer um pouco confuso, mas assim não é. Mas digamos o seguinte, eu vou ao próprio local, porque ele não está disponível virtual, porque normalmente a plataforma como o Atom não tem essa questão de um controle de quem acessou e tudo mais, então ali só é possível deixar os documentos que são públicos e para que qualquer pessoa tenha acesso. Então, digamos, eu vou
nesse local e peço para ter acesso a esses documentos que, por meio da descrição, eu vi que existem lá e não estão acessíveis naturalmente, mas se eu for lá, eu vou conseguir. Então, eu vou firmar esse termo e vou dizer, olha, eu quero esses documentos e eu vou dizer para que eu vou usar esses dados. Eu vou utilizar para uma pesquisa tal, eu vou utilizar porque eu tenho interesse em saber minha genealogia, eu vou utilizar porque eu quero pedir a minha dupla cidadania, seja lá qual for o motivo, que a gente precisa deixar apenas registrado qual é essa finalidade para o acesso. A guarda segura se responsabilizar, dizer sim, eu vou guardar de uma forma segura e eu não vou compartilhar com ninguém. Por que eu não posso compartilhar com ninguém? Porque senão a instituição não tem como saber com quem compartilhou os seus dados e não tem como dizer que se em alguma circunstância eu disser assim que esses dados têm que ser eliminados, você tem que ser capaz de rastrear para quem eu dei os dados. Então, você que teve acesso, você não pode compartilhar com seu colega pesquisador, porque senão eu, instituição, não vou ter como saber com quem foram compartilhados esses dados. Então, você pode receber, se você fazer, o coleguinha quiser obter, você olha, você tem que ir lá pegar também, porque eu não posso, meu compromisso não foi, eu tenho direito de acessar, mas você não pode, eu não posso compartilhar com você, você tem que ir lá também e pedir lá também o seu direito. É uma burocracia que considera desnecessário? Não, é uma segurança, porque como que eu vou saber que você, se você ainda continuar vivo, se por acaso, quantas pessoas você compartilhou? E eu preciso ter essa responsabilidade. Então, se eu mudar uma prática, eu tenho que ser capaz de comunicar para todos aqueles que eu compartilhei os dados. E tem que também chegar e comunicar dizendo, olha, esses dados vão ser eliminados. Isso quer dizer que eu, como instituição, sou obrigada a dizer, a controlar se todas as pessoas que eu compartilhei vão eliminar? Não, eu tenho uma obrigação de demonstrar que eu solicitei a eliminação dos dados. Se você manteve, então você é responsável. Se você compartilhou, você é responsável. Eu não tenho como controlar se você vai compartilhar ou não. Eu tenho como dizer, você não pode compartilhar. Se você compartilhar, você está violando o meu termo de responsabilidade. Infelizmente, eu não tenho nada para fazer, mas eu tenho a obrigação de dizer que você não pode compartilhar esses dados, porque você está utilizando dados pessoais que você obteve aqui e que não está disponível para o público em geral. Não sei se faz sentido para vocês, mas nós tivemos essa preocupação. E que casos que se dá acesso de dados pessoais a terceiros? Nos casos que já estão explicitados, inclusive, na Lei de Acesso à Informação, no artigo 31, que é prevenção, diagnóstico médico, estatística e pesquisas acadêmicas, científicas, genealógicas ou históricas, ordem judicial, direitos humanos, interesse público geral e preponderante. Então, isso aqui eu vou novamente dizer que eu já falei um pouco a respeito disso na palestra de segunda-feira, mas entender o seguinte, essa questão de interesse público geral e preponderante é que a gente reconhece o seguinte, que o direito individual à privacidade ele tem que ser sopesado frente ao interesse da sociedade. Por quê? Porque é essencial, vamos falar do contrato social, todos abrem mão um pouco do seu direito para que possa existir essa convivência. Então, quando existe um interesse de todos, de uma forma geral, não prepondera o interesse individual. Em que casos vai preponderar? Apenas no caso em que existir o dano ao indivíduo. Por exemplo, pura e simplesmente pela divulgação do meu CPF,
não existe um dano que possa ser imediatamente localizado, pelo simples fato de que está sendo divulgado o meu CPF. Você pode dizer, não, mas pode existir que a pessoa utilize o CPF para pura e simplesmente chegar e fraudar. Mas acontece o seguinte, em determinadas situações, esse CPF ele é essencial, por exemplo, para fins de validade de um determinado documento. E esse documento é público. Não é porque existe meu CPF que não vai se dar acesso mais a um documento público, porque pode existir esse dano eventual de alguém pegar aquele meu CPF, mas é muito mais importante que a sociedade saiba que foi feito um contrato entre a instituição, entre nós, né? Entre mim e a instituição, para fornecimento de um serviço, para que a sociedade possa fiscalizar. Não pode a administração pública dizer o seguinte, não vou dar acesso à informação porque tem o CPF da pessoa com quem eu firmei o contrato. Problema. Então, você tem que dar acesso. Então, estou falando um exemplo para que se possa entender se isso funciona nos documentos correntes, funciona com muito mais relevância um documento que já foi para a fase permanente, porque já existe um distanciamento e permanece o valor informativo. Aquele que vai ter acesso a esse documento, ele está querendo saber a informação e não especificamente o meu CPF. Por conta disso, é que o interesse público geral e preponderante é uma das justificativas para o acesso a dados pessoais por terceiro. E, em relação, estou indo para o último capítulo, que eu estou dividindo a resolução nos pedacinhos, mais rapidamente, para que a gente possa conversar um pouco mais, fala sobre os arquivos privados. Porque os arquivos privados são um verdadeiro problema. Por quê? Os arquivos privados de interesse público, de reconhecido interesse público, são pouquíssimos. Quando a gente percebeu que a gente tem menos de 2 dezenas de arquivos com efetivo reconhecimento de interesse público e que nós possuímos mais de 900 conjuntos documentais de pessoas em diversas instituições, a gente fala assim, não pode ser essa regra se aplicar apenas a essa menos de duas dezenas. É preciso que a gente pense por que existe o arquivo privado. Toda a história que envolve a criação e o fomento desses arquivos privados, não só por conta da microhistória, mas também por conta de um passado do próprio Brasil, que não dava acesso aos documentos públicos e o único local para consulta eram os arquivos privados. Então, a gente parte do reconhecimento que existem esses arquivos privados porque já houve previamente um reconhecimento desse interesse para a pesquisa. Então, às vezes, esse interesse é tácito, mas, se for tácito, em algum momento é preciso que ele seja efetivamente registrado. Então, é preciso que verifique se existe restrição de acesso contida no termo de doação. Se não tiver termo de doação, vai ter que ser feito da mesma maneira uma análise de risco. É preciso que reconheça que os arquivos privados eles têm um interesse para pesquisa acadêmica, científica ou de outra natureza. E que isso é relevante e que, mesmo que não seja um conjunto de documentos de pessoas não esteja entre esse elenco de 20, de menos de 2 dezenas de arquivos públicos de reconhecido interesse, eles existem por conta desse reconhecimento implícito
que existe um uso educacional, existe um interesse público e pode ser uma fonte para a garantia de direitos humanos. Então, essa preocupação de dizer que, diversamente dos arquivos públicos que têm um plano de classificação e uma tabela de temporalidade que justifica até esse valor secundário, os arquivos privados não têm previamente esse reconhecimento. Então, a gente traz elementos para dizer, olha, os arquivos privados, eles são guardados, não é porque a pessoa achou bonitinho que quer guardar, é porque houve um reconhecimento que eles são documentos fonte de pesquisa, uma fonte de pesquisa não oficial, e que, para acesso, tem que, porque não são documentos públicos, a gente precisa verificar essa restrição ou autorização de acesso ao titular. É preciso que verificar se existe ou não cláusula de revogabilidade, porque se existir cláusula de revogabilidade, eu digo o seguinte, pura e simplesmente é complicado de efetuar qualquer tipo de tratamento. Verificar se existe ou não interesse público ou social para fins de registro. Tem que se buscar a questão de direito de autor e direito de imagem, porque são documentos privados, e tem que ser feita uma avaliação de risco à privacidade, ou seja, lidar com arquivos privados é muito mais complexo do que lidar com arquivos de instituições públicas, mas, mesmo assim, deve ser feito, e critérios devem existir. E no último capítulo, especificamente, a gente vai falar sobre as questões omissas, o CONAR que vai decidir e que a resolução passa a ter vigência a partir da data de publicação, ou seja, a partir de 8 de dezembro de 2023. Então, essa é a estrutura. Não sei quantos de vocês já tinham conhecimento, já tinham lido essa estrutura da resolução. E o que ela busca contribuir? Eu já falei no decorrer da apresentação, já falei algumas coisas, mas eu trouxe aqui os pontos que eu considero mais relevantes, que é para dizer que a resolução só vai auxiliar aos arquivos permanentes e às instituições que estejam se preocupando com o tratamento dos seus documentos em guarda permanente, que a gente se preocupou em trazer essas diretrizes para auxiliar e trazer fundamentos para que você possa dar acesso, afastar a LGPD para os dados de pessoas falecidas, as hipóteses para que não ocorra nem eliminação, nem alteração dos documentos de guarda permanente, por força principalmente daquela norma do governo federal que fala a respeito de digitalização, para que em algum momento ali ela coloca de guarda permanente, mas acontece que em algum momento se modifique, a gente tenha isso bem claro. A gente fala sobre esses direitos do titular que são menores do que aqueles previstos em lei por conta de uma particularidade dos arquivos permanentes. Um exemplo que eu digo é o seguinte: não cabe a portabilidade, não cabe, a questão da revogação do consentimento não é algo automático. Tem uma série de questões que se aplicam, até mesmo porque a própria LGPD prevê todas essas possibilidades no artigo 16, quando prevê a possibilidade que, após o término da finalidade, você retenha esses documentos. A gente fala a respeito de política de privacidade, termo de recolhimento, termo de uso, as descrições, como devem ocorrer, e trazemos a questão sobre acesso, para que cada vez mais as instituições
deem acesso aos seus documentos e trazemos diretrizes para os arquivos privados. Aqui eu vou acrescentar um último ponto, que é importante esclarecer. Primeiro de tudo, porque o que é um órgão de pesquisa? O arquivo não é naturalmente um órgão de pesquisa. Por exemplo, a Casa de Oswaldo Cruz é um órgão de pesquisa. O Arquivo Nacional não é um órgão de pesquisa. Por quê? Porque não consta entre as finalidades do Arquivo Nacional se não me engano, eu teria que olhar especificamente, mas pelo que eu vejo das atividades dele, que é a promoção à pesquisa, a realização de pesquisas, coisa que a Casa de Rui Barbosa, a Casa de Oswaldo Cruz, eles têm a Casa de Oswaldo Cruz, não, a Fiocruz, eles têm essa finalidade de pesquisa. Então, o que ocorre? O órgão de pesquisa que a gente está falando aqui são as universidades. E aí, o que afeta em relação a isso? Se por acaso eu estou aqui, eu, professora da UFES, eu vou a um arquivo público, no caso, ou vou à Unirio, e peço para obter as informações de todos os seus servidores dos últimos 20 anos, apresentando apenas uma credencial, inclusive com os laudos médicos, apresentando apenas a minha credencial como professora, eu não tenho direito de ter acesso a esses dados específicos do arquivo da Unirio. Por quê? Porque eu não estou indo em nome da UFES. Eu preciso ir com a chancela da UFES. Eu preciso chegar e dizer, eu estou aqui como uma pesquisadora da UFES, solicitando o acesso a todos os assentamentos funcionais, inclusive com os laudos médicos, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre adoecimento dos professores universitários, para que a gente veja se existe algum curso que seja mais prevalente em termos de adoecimento por conta do estresse de se dar ministrar aulas sobre determinado tema. Eu tenho que ir como uma representante legitimada da UFES. Não posso eu, professora da UFES, solicitar isso. Porque o que vai dar direito a essa pesquisa científica é que eu estou em nome da instituição, legitimamente constituída. Não basta o meu cargo. E isso é importante que se compreenda. O que é órgão de pesquisa e quais são a questão de se dar acesso. E outra questão, em determinadas circunstâncias, não digo esse mesmo exemplo, mas digamos o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa sobre Getúlio Vargas. E eu vou falar a respeito de uma série de problemas que o Getúlio Vargas tinha e que, ao longo da sua trajetória política, ele escreveu inúmeras cartas-testamento. Então, eu começo a solicitar informações sobre a saúde de Getúlio Vargas, porque eu vou tentar fazer uma correlação de que Getúlio Vargas possuía algum tipo de deficiência psicológica que fazia com que ele vivesse daquela forma. Então, não sei se vocês estão compreendendo esse cenário, esse que é o fundo da minha pesquisa. Essa pesquisa está validada pela minha instituição, eu vou e obtenho esses dados, inclusive as consultas que ele tinha direito, porque eu vou pegar toda a agenda dele pessoal, dos dias, vou consultar dos médicos dele, vou pedir dados dos médicos que atenderam Getúlio Vargas, porque essa é a minha hipótese. Para isso, por conta disso, eu tenho direito, e a própria NPD reconhece que eu tenho direito, inclusive, e a obrigação de revelar
todas as patologias de Getúlio Vargas para que eu possa justificar a minha pesquisa. Nesse caso, não só posso, como devo dar publicidade a esses dados que eu encontrar, porque eu preciso validar a minha pesquisa. Uma pesquisa que está chancelada pelo órgão de pesquisa. É complexo? Sim, é complexo. E incumbe aos arquivos compreenderem essas dimensões de quando vai dar acesso, por que vai dar acesso, a quem vai dar acesso. E depois saber que, em determinadas circunstâncias, você, pesquisador, você não vai poder compartilhar com o outro, mas você vai poder publicar, inclusive, esses dados extremamente sigilosos. Então, com essa provocação, eu vou encerrando aqui, que já tem 1 hora praticamente a minha manifestação, dizer que estou muito feliz, repetir que estou muito feliz de estar aqui, numa Semana Nacional de Arquivos, que fala sobre acessibilidade, e trazer uma manifestação que eu já fiz na segunda-feira e dizer que, há vários anos atrás, eu recebi a informação de uma pessoa, quando eu estava fazendo um curso efetivamente sobre acessibilidade, que a maior acessibilidade para a pessoa com deficiência é a acessibilidade atitudinal, que muitas das vezes pode faltar recursos variados, mas que a atitude com que você age é o mais importante para uma pessoa com deficiência. Nesse caso, a gente respeitar o direito à privacidade e o direito de acesso à informação é a maior acessibilidade atitudinal que eu consigo pensar. Com isso, eu vou me despedir aqui e me colocar à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem por aí. Muito obrigada, professora Lenora. Muito interessante a sua fala. Acho que todo mundo aqui aprendeu muito, principalmente nós, né, profissionais da arquivologia, que nesse momento, que é o caso particular da Unirio, está estudando e aplicando, enfim, a lei. Então, para a gente é muito gratificante e interessante ouvir uma série de questões que eu estava aqui pensando em vários casos que a gente, ao longo dos últimos anos, enfrentou na universidade, antes mesmo da implementação da lei, e o quanto a gente ficava inseguro em relação a isso, né? E que agora, com a lei, a gente tenha enfim, um parâmetro, e a resolução, eu acho que é para a gente, então, né, que trabalha diretamente também com arquivos permanentes, é mais esclarecedor ainda, né? Ainda mais dentro de uma instituição como a universidade, que é uma instituição que também tem essa vocação para pesquisa. Eu quero agradecer mais uma vez muito a sua fala, agradecer também mais uma vez a fala da Fabiana, né? Foi uma honra contar com essas brilhantes palestras das duas, né? E complementou a fala de uma e da outra, né? A Fabiana trouxe um caso bem particular e prático do que está acontecendo agora na universidade, na Unirio. Ela mostrou também um pouco que a aplicação da LGPD não é apenas uma obrigação legal, mas também é um passo, né, para a própria questão ética da informação na nossa instituição. Então, acho muito interessante. Eu fiquei pensando várias questões e vários pontos assim, interessantes na fala também da professora Lenora. Uma das questões que eu pensei muito foi sobre essa particularidade dos arquivos permanentes, né, e a relação com a questão da aplicação da LGPD, né, os limites do que a gente chamaria dessa privacidade, né, quando aplicados aos documentos nessa fase dos arquivos permanentes.
que eu acho que é uma questão que traz muitas dúvidas para os profissionais. Então, assim, foi muito esclarecedor, né, essa elaboração do ponto a ponto da resolução, para que a gente pudesse entender melhor. E, enfim, os exemplos também foram muito elucidativos. Então, agradecer muito. E nesse momento, eu acho que a gente pode encerrar a gravação para a gente passar para os debates, né? Eu não sei se a Fabiana quer falar mais alguma coisa. Quero agradecer a paciência, minha câmera tinha dado pane na hora. Desculpem, pessoal. E é só isso mesmo. Eu vou encerrar então a gravação. A professora quer falar mais alguma coisa? Não, é só as perguntas, né? Mas a gente deixa para esse momento posterior. Tá bom. Muito obrigada a Muito todos. obrigada. E a Muito todos. obrigada. E a todos.